Pouca gente imagina, mas o fim de José do Egito guarda um enigma profundo. Um detalhe raro, reservado a pouquíssimos personagens das Escrituras. Seu corpo não foi simplesmente enterrado, foi cuidadosamente embalsamado e permaneceu como um silencioso testemunho de uma promessa que atravessaria gerações. Mas por quê? Os restos de José precisariam ser preservados. Por que carregá-los por séculos, em meio ao cativeiro e à libertação? O que acontece quando um homem que venceu tantos desafios finalmente encerra sua jornada? Hoje, você vai descobrir os detalhes ocultos da morte de José e o que aconteceu com seu corpo depois. Prepare-se, porque essa história vai te surpreender. Quem poderia imaginar que aquele jovem sonhador, um dia jogado em um poço pelos próprios irmãos, viveria para se tornar o homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas do faraó? Os anos passaram, e José, agora um homem de sabedoria profunda e olhar sereno, carregava marcas invisíveis de tudo o que havia enfrentado. A rejeição, o cativeiro, as injustiças e, por fim, a redenção. Mas o tempo não espera, nem mesmo por aqueles que desafiam o impossível. Em seus últimos anos, José presenciou o reencontro com seus irmãos, o retorno do pai, e viu sua família florescer em terras estrangeiras. Mas em seu íntimo, ele sabia, o fim se aproximava. Nos registros antigos, há pistas de que José começou a preparar seus últimos dias com uma calma quase profética. Mas o que teria passado por sua mente naquele momento? Que pensamentos, que promessas, que temores guardava o coração daquele homem? E mais intrigante ainda, que palavras ele escolheria para deixar como legado antes de fechar os olhos para sempre? Porque o que José disse mudaria o destino de seu povo. Mas isso você vai descobrir a seguir. Nos registros mais antigos, há um detalhe que poucos percebem. Antes de partir, José chamou os seus irmãos. Mas não foi um simples adeus. Não. Com voz firme, talvez carregada por um pressentimento, José fez um pedido, um juramento. Ele não queria que seus ossos repousassem para sempre ali, na terra do Egito. Quando Deus vos visitar, levai os meus ossos daqui. Palavras carregadas de um significado profundo. Como se José, mesmo diante da morte, enxergasse o que ainda estava por vir. Mas por que tanta insistência? Por que se importar tanto com um corpo que, um dia, se tornaria pó? Seria apenas um desejo pessoal? Ou haveria algo maior por trás daquela promessa? Algo que atravessaria gerações e que falaria, mesmo em meio ao silêncio da morte? Mas para entender isso, é preciso olhar para o que aconteceu. Logo após seu último suspiro, o momento chegou. José, o grande sonhador, aquele que um dia salvara uma nação inteira da fome, fechou os olhos pela última vez. Mas seu fim não foi como o de um homem qualquer. Enquanto o Egito pranteava, homenagens foram feitas, e um ritual pouco comum para os hebreus foi realizado. José foi embalsamado, não como um simples morto, mas à maneira dos grandes do Egito. Seu corpo, cuidadosamente tratado, preparado para atravessar o tempo. E um sarcófago foi moldado, digno de um príncipe. Mas por quê? Por que os egípcios dedicaram tal honra? E mais estranho ainda, porque o povo de Israel aceitou que José fosse preservado daquele modo. Haveria um propósito oculto por trás de cada detalhe desse ritual. E o que se passou com aquele sarcófago após os cânticos e lamentos terem silenciado? A resposta começa a surgir no capítulo seguinte. O tempo passou e ali, em meio às riquezas do Egito, o sarcófago de José permaneceu. Não foi lançado à terra, nem deixado de lado, guardado, selado, em local de respeito. Mas por quê?
Os israelitas, mesmo vivendo como estrangeiros, jamais se esqueceram daquele pedido. Não deixem meus ossos aqui. Gerações nasceram e morreram, e o sarcófago seguiu ali, um relicário, um lembrete, como se os próprios ossos de José sussurrassem uma promessa ainda não cumprida. Mas quem cuidava desse símbolo? Como aquele povo, agora escravizado, conseguiu preservar tal tesouro em meio à opressão e ao esquecimento? E, quando o sofrimento no Egito se agravou, o que significava para os descendentes de José aquele silencioso testemunho de um tempo de glória? Essas respostas começam a se revelar quando os séculos de silêncio se aproximam do seu fim. Os séculos correram, e aquilo que um dia fora um povo respeitado, agora gemia sob o peso das correntes. De senhores, tornaram-se escravos. As mãos que antes administravam os celeiros do Egito, agora erguiam tijolos para construções que não lhes pertenciam. Mas um detalhe resistiu ao tempo. Em algum lugar, o sarcófago de José seguia guardado. Os ossos aguardavam. Não era mero costume, não era tradição esquecida. Cada geração transmitia a seguinte: um dia sairemos daqui, e quando isso acontecer, levaremos os ossos de nosso pai. Por quê? Por que manter esse cuidado, mesmo em meio à dor e ao desespero? Havia ali mais do que um corpo. Havia uma esperança, uma âncora para um futuro que ainda não havia chegado. E quando, finalmente, os sinais do livramento começaram a surgir, o que fariam com aquele antigo sarcófago? Isso é o que nos leva ao momento em que a marcha começa. E então, o tempo chegou. Sinais celestiais, pragas sobre o Egito, um povo pronto para partir. Em meio ao caos, aos gritos e à pressa, um detalhe não foi esquecido. Entre os que se preparavam para a jornada, alguém foi encarregado de uma missão sagrada: levar os ossos de José. Não era um fardo qualquer, era um símbolo, um lembrete de que as promessas de Deus não se perdem no tempo. Mas quem tomou essa responsabilidade? Como, no meio da multidão em fuga, atravessando desertos e perigos, aqueles ossos foram preservados? E para onde exatamente o corpo de José foi levado? Essas perguntas nos conduzem a um novo capítulo, onde o desfecho dessa antiga promessa finalmente começaria a se cumprir. E assim, a história de José do Egito nos mostra que, mesmo após a morte, promessas podem atravessar gerações. Um homem que superou traições, prisões e provações, e que até em seus ossos deixou um legado de esperança. Agora me diga, você já conhecia esses detalhes sobre a morte de José e o destino do seu corpo? Quero muito saber sua opinião. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. E se este vídeo trouxe um novo entendimento para você, guarde só para si, curta, compartilhe com mais pessoas. Assim, mais corações podem despertar para essas histórias incríveis das Escrituras. Nos vemos no próximo vídeo, porque os mistérios da Bíblia ainda não terminaram.